Bem, eu já estava muito tempo dentro das artes marciais, já tinha feito educação física, já tinha brigado na rua e muita coisa. E de repente me apresentaram um sistema e eu olhei e falei assim, putz, cara, isso é bem diferente. E acho que o que mais me encantou no sistema naquela época foi justamente o aspecto de liberdade que ele te dava para desenvolver tudo aquilo que você já tinha. Então, eu tinha uma caixa de ferramentas aí por causa das artes marciais, mas muitas delas, elas me pareciam limitadas a uma coisa muito específica. E o sistema me mostrou que assim, cara, eu podia pegar várias daquelas ferramentas e elas serviam para um monte de outras coisas que nunca ninguém tinha me dito. Então ela ampliou, cara, minha caixinha de ferramenta ficou igual, mas ela tinha uma função muito maior, porque eu consegui usar de maneira muito diferente coisas que eu já conhecia. E ela te dá essa possibilidade até de criação e de adaptação, que eu acho que quando a gente fala de combate real, é fundamental, porque você ficar preso numa técnica predefinida, achando que ela vai funcionar 100% do tempo, você corre o risco de tomar uma bordoada na cara bem dada quando você menos espera. E eu acho que se as pessoas começarem a ser mais honestas no treino, assim, não ficar com medo de apanhar, não ficar com medo de se colocar para baixo do seu aluno, você começa a descobrir muito mais coisa. Por exemplo, é muito comum a gente vai treinar soco e a galera, quando muito, ela encosta o soco no teu peito, né? Pá, pá. E fala assim, ó, podia ter te acertado. Aí fala assim, não, porque nessa distância que você tá, com esse tipo de soco que você tá, eu não sinto a necessidade de movimentar, porque eu já sei que ele não é efetivo. Então assim, eu dou o soco, vum, e eu termino o soco. Mesmo que ele não seja um soco forte, e eu tenho um deslocamento físico no cara. Eu falei, opa, aí o cara fala, esse soco seria diferente, esse soco teria me atingido. Eu acho que se a gente parar, deixar o ego no armário, vir para o treino disposto a tomar porrada e a ser honesto, a gente resgata muita coisa. Fabuloso o processo. Bater nos outros é terapêutico, é como você receber a pancada também. Quando você está estressado, está cansado ou está puto, você receber uma boa sessão de soco, cara, é super relaxante, é super terapêutico. Por fazer parte do treino, o soco real, você começa a lidar com aquilo lá de maneira natural, o teu corpo lida. É que assim, é mais ou menos como se eu voltasse a ser criança. Já vi uma criança quando cai, ou um bêbado quando cai? Essa visão da criança pequena ou do bêbado, ela é muito funcional para a gente entender como receber um soco, ou como receber uma pancada. Porque eles não vão contra o golpe e eles não tentam evitar isso. Eles simplesmente se adaptam, relaxam naquilo lá e dispersam o golpe com movimento e respiração. Justamente porque assim, se ele ficar tenso, ele vai receber 100% daquele impacto. Se ele se movimenta, aquele impacto é diluído, então ele não tem a lesão. Por isso que bêbado se machuca muito pouco em acidente de carro. Ele está relaxado lá dentro. Você pega um cara tenso, tenta segurar na pancada, vai estar cheio de hematoma, cheio de coisa quebrada após um acidente. Então, a gente treina esse recebimento para entender como dispersar a energia. E as técnicas respiratórias até ajudam a gente a não deixar a gente entrar nesse looping negativo emocional. Então, é assim, eu vou lidar com o fato sem deixar o fato virar um trauma. O fato ocorreu, a maneira é assim, se a pessoa acontece alguma coisa com você, um fato acontece com você, você não sabe lidar com isso, ele pode virar um trauma que vai te trazer muitas consequências, muitas sequelas depois. Se eu no fato consigo trabalhar para que esse fato não vire um trauma, ele passa a ser só um fato. Esse fato pode ajudar a eu crescer depois e falar assim, puta, aconteceu aquilo daquela vez, ele passa a ser só uma experiência. Uma experiência negativa, uma experiência ruim, mas é só uma experiência, não mais um trauma. Então, o sparring é fundamental e essencial para qualquer arte combativa, seja uma arte marcial, um esporte de combate ou defesa pessoal. O que acontece é a velocidade dele e a maneira como você treina vai mudar dependendo do seu objetivo. Fazer uma arte marcial, um esporte de combate ou defesa pessoal sem fazer um sparring é como falar para um cara que treina natação sem pôr o cara nunca dentro d'água. Entendeu? Não faz o menor sentido, porque eu preciso entender qual o grau de efetividade daquilo que eu consigo aplicar. Porque é diferente você aplicar uma técnica se você é grande, se você é pequeno, contra um cara do mesmo tamanho. Então, você precisa ter essa vivência de diferenças para conseguir entender isso. Tá? Um conceito que vem até das forças militares é que assim, você vai para a guerra e vai usar na guerra aquilo que você treina.
Então se você treina sempre da mesma maneira, você vai lutar daquela maneira. E se você pega na rua um lutador de rua, ele não tem nenhum pudor, nenhum dogma, nenhuma virtude, nenhuma moral em cima disso, de combate. Aquilo para ele é sobrevivência. Então ele vai sempre buscar, ele vai olhar para você, ele vai saber aonde você está bobeando, ele vai te atacar aquilo lá. Então você tem que treinar a adaptação. Então eu falo assim, a gente aprende a reagir ou a lutar ou fazer alguma coisa contra depois que você apanha. Porque aí você já levou o primeiro golpe, então você já chacoalhou, já apanhou, já está fora da sua estrutura ideal de combate. Então você treinar quando você está apanhando é fabuloso. Todo mundo que já fez esporte de combate, que já foi para um ringue, sabe que depois da primeira bordoada, metade do que foi treinado vai por água abaixo quase instantaneamente. Então, se você treina a adaptação em cima do seu combate, você raramente tem uma travada, né? Se você paralisa por um instante, você toma a segunda, terceira ou quarta porrada. Então, se você toma uma porrada e continua se movimentando, alguma coisa sai. Nem sempre você sabe o que está acontecendo, mas pelo menos você está apanhando menos. A gente treina até a questão de internalizar o golpe, porque quando eu internalizo o golpe, é mais ou menos assim, eu coloco alguma coisa dentro dele que ele vai ter que digerir, entendeu? Então, enquanto ele não digere aquilo lá, ele não consegue voltar para me atacar, entendeu? Então, assim, se você consegue ter um golpe bem contundente, bem profundo, bem forte, o cara vai ter que porra é essa? Eu quero treinar ter peso na mão. Então eu treino a flexão de braço, eu treino naquela posição para eu entender fisicamente como que é aquilo. Tanto é que uma das maneiras a gente desenvolver a habilidade de soco, a potência no soco, é causar a exaustão do braço. Que aí você não tem mais a força física para daí, cara, você desenvolve o soco de uma outra maneira. E uma coisa que a gente usa é o kettlebell para isso também. Cara, você exaure o braço, exaure. Aí você vai treinar soco e o cara fala, cara, que é isso? No conforto você não evolui, né? Você não muda. Eu dou o exemplo por exemplo, da lagarta. Todo animal que muda de um bicho para o outro, né? A lagarta para a mariposa ou para a borboleta, ele tem um processo de transformação que deve ser extremamente doloroso, né? Então, eu acho que a dor ajuda a gente a entender que todo o processo de transformação é doloroso, mas que eu não preciso desistir por causa disso. A vida me fortalece para que eu consiga me transformar e ser melhor. Vamos lá, eu acho que a luta, ela te dá ferramentas para várias coisas dentro da vida. Você pode pensar ela como um caminho filosófico, como uma atividade física para fitness, como defesa pessoal, como um esporte que pode ser um esporte de alto nível. Então, é uma ferramenta fabulosa e você pode escolher, inclusive, várias dessas coisas dentro da arte que você escolher, né? Então, e cara, eu acho fabuloso para autoconhecimento, mesmo porque ela obriga você a observar para o próprio corpo antes. Você se confrontar com uma outra pessoa, você primeiro precisa se confrontar. Então, o aprendizado da arte marcial te traz muito isso, né? Todo aquele esforço de ficar em posições, ou fazer 1 zilhão de repetição, levar a esporro do professor, a apanhar nos seus primeiros sparring, nos seus primeiros campeonatos, isso tudo te fortalece de muitas maneiras, né? Então, acho que a arte marcial é um caminho fabuloso para todo mundo.